Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Direito Ambiental, onde nós vamos falar sobre os espaços, territoriais protegidos, tá certo? Vamos lembrar para vocês, que nós vimos antes da nossa 1, licenciamento ambiental, as licenças. E nós vamos reforçar isso, tá? Nós vamos reforçar esse estudo, ok? Sobre o licenciamento, sobre as licenças, sobre os seus prazos, como que vai funcionar em relação à prorrogação dessas licenças, ok? Por quanto tempo essas licenças elas podem valer, de acordo com a resolução 237 de 87 do CONAMA, mas hoje nós vamos falar sobre espaços territoriais especialmente protegidos. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada, né? Quero que vocês acessem a plataforma AVA, tá? Façam isso, por favor, ok? E que vocês possam verificar, o que eu estou vendo aqui no meu notebook, tá certo? Para que vocês entendam o que eu quero dizer, tá? Olha só. Quero que vocês deem uma olhada aí, que eu estou apresentando agora para todos, tá legal? E nós vamos ver aqui, ó, tá? Estão vendo aí que eu estou no site da plataforma ou não? Verificaram aí? Estão vendo que eu estou no site da plataforma? Dá para poder ver? 8º e 9º C, tá vendo? Brás Digital, meu nome, minha foto. Como é que estão aí? Estão conseguindo ver? Preciso que vocês me respondam para eu poder continuar. Ah, vocês estão no celular, mas no celular acredito que também consegue ver. Bom, daí eu já não tenho certeza, né? Não viu, Tatiana? Tá. Eu vou tentar aqui novamente, tá? E agora, vocês estão vendo? Estão vendo aí o que eu estou fazendo? Acredito que sim, né? Acredito que vocês devem estar vendo aí, né? Vocês devem clicar aí em apresentação, tá? Apresentação aí, Bruno. Deve ter apresentação aí, tá? Um link aí para que vocês possam acessar, ok? Ó, tem Bruno Ricelli Barbosa Araújo e tem o outro Bruno também, tá? Que é a apresentação, entendeu? Da minha tela, tá ok? Dê uma olhada aí. Vocês vão clicar, tá? Aqui no site da Ava Bras Digital, tá ok? Tá aqui Bruno, né? Meu nome, no caso, será o login e senha de vocês, né? E vocês vão aqui, ó, no 8º e 9º C, né? Que é a respectiva disciplina, no caso de vocês, tá certo? Os outros alunos vão ser, né, dos 8º e 9º períodos correspondentes. E vão ver aqui, ó, em aula 7, 13 de maio, tá? Vocês vão clicar aqui, né, na aula 7, 13 de maio, e vão verificar que tem um material, aula 7, Direito Ambiental, 8º e 9º períodos. Vocês vão baixar esse material, tá? Vocês vão baixar esse material, que é esse material que eu estou aqui, ó, na tela, ok? Esse material que eu estou na tela aqui, que vai falar sobre os espaços territoriais especialmente protegidos,
Tudo bem? Tranquilo? Então, vocês precisam fazer dessa forma, tá? Tá legal? Muito bem. Então, baixando esse material aí, vocês vão acompanhar pela aula, tá? Eu vou fechar aqui a apresentação para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Tá legal? Vamos lá. Bom, com esse material em mãos aí, vocês vão verificar que vai falar sobre vários aspectos dentro desses espaços territoriais especialmente protegidos. Vai falar sobre as áreas de preservação permanente, as APPs, que eu citei várias vezes nas nossas aulas, tá? Vai falar sobre apicuns e salgados, reserva legal, unidades de conservação, áreas ambientais municipais e áreas de uso restrito. Tá legal? Todas essas áreas, né, elas estão elencadas no nosso novo Código Florestal. Já não é tão novo assim, né, mas a doutrina incumbe de falar novo Código Florestal, tá? E, antes de tudo, a gente precisa ler o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, para que a gente possa entender, né, o que se fala sobre esses espaços territorialmente protegidos. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos no artigo 225 da Constituição, né, o caput fala sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, e o parágrafo 1º fala assim: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 3, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Tá? Então, esses espaços territoriais especialmente protegidos, eles têm o seu dispositivo, né, além da legislação específica ambiental, também na Constituição. Tá? Na própria Constituição, nós vemos que essas unidades de federação, é necessário que elas existam, né, esses espaços territoriais, é necessário que eles existam nessas unidades, né, na União, no Estado, no Distrito Federal e município. Tá legal? Beleza? Voltando para o nosso material, né, nós vemos que uma observação muito importante é que esses espaços, eles só poderão ser suprimidos, ou seja, reduzidos, diminuídos, né, ou alterados por lei. Isso é muito importante porque cai muito dentro de prova, tá? Onde que algumas, né, bancas cobram se pode um decreto, né, uma instrução normativa, o IBAMA pode fazer, então, ou o CONAMA. Então, isso está bem taxativo, dizendo que na própria Constituição, que esses espaços eles só podem ser suprimidos por lei, tá ok? Vamos lá, seguindo com o nosso conteúdo, tá? Nós vemos aí quais são as áreas, né, dos espaços territoriais especialmente protegidos. Eles, né, são 6, e nós precisamos ir, tá, lá no nosso Código Florestal, tá certo? No Código Florestal para a gente pesquisar, tá, a respeito desses espaços territoriais, tá legal? Então, o antigo código, né, ele era da década de 60, né, e aí houveram algumas mudanças, e nós chegamos aqui na Lei 12.651 de 2012, né, Lei 12.651 de 2012, que vai falar sobre, né, o Código Florestal, beleza? Vai dispor sobre a vegetação nativa e outras providências, tá legal? Muito bem. O artigo 1º foi vetado, mas o 1º A, ele ainda continua, né, em vigor, incluído pela Lei 12.727 de 2012, tá? E fala assim, ó: essa lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Muito bem.
Então, pessoal, tô lá, pode ir que eu vou autorizar, tá? Entra aí pelo Unibras, tá? Beleza? Então, pessoal, o que que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam, né, que dentro desses espaços territorialmente protegidos, nós vemos amparo dentro da Constituição, nós vemos o que o Código Florestal fala, e também nós vamos ver, né, o que está delimitado pela lei, né, das unidades de conservação também. Então, tem muita coisa para a gente ver, tá? Nós não vamos conseguir ver isso tudo numa aula só, ok? Mas nós vamos seguindo em frente para que a gente possa ir delimitando a nossa disciplina. Tá legal? Olha, o artigo 2º, tá? Ele traz expressamente o que falava para o artigo 1º do antigo Código, né? Ele prevê que as florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidades, as terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, tá? A território nacional, as formas de vegetação são comuns. Tá, mas não está aparecendo para mim que quer entrar. Até agora eu não vi né, nenhuma solicitação. Para mim não está aparecendo. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar aqui o que está acontecendo, tá? Só um minutinho. Aqui para mim tá normal. Vocês estão me ouvindo? Ó, vou parar aqui essa apresentação e vou adicionar as pessoas, né? Não sei por que aconteceu isso, mas eu vou precisar do endereço de e-mail. Espera aí um pouquinho. Tentem acessar agora, por favor. Se for o caso, eu fecho e abro uma novamente, tá? Deixa eu já fazer isso aqui. Eu vou interromper, tá, pessoal? E eu vou disponibilizar um novo link para acesso. Eu não sei por quê. Opa, volta aí, Letícia. Eu vou... Tenta acessar pelo site da Unibras, tem como? Pelo site da Unibras? Eu vou interromper a gravação para na plataforma Ava, tá? Tem o material. E aí vamos seguindo em frente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá.
nós vemos aqui, então, que a própria Constituição Federal, no seu artigo 225, e no Código Florestal e em outras legislações, dispõe sobre essa questão dos espaços territoriais especialmente protegidos. O que é interessante é que a própria Constituição, ela fala que esses espaços, eles precisam ser protegidos, tá? E que somente mediante lei eles podem ser suprimidos ou alterados, ok? Então, fez questão de destacar suprimidos, supressão, redução, diminuição, alterados, né? Seria, então, a tendência, raciocínio para mais, tá legal? Então, no Código Florestal também, né, vai falar sobre esses espaços territoriais especialmente protegidos e que o novo Código Florestal de 2012 traz em seu artigo 2º, né, o que previa o antigo Código, que as florestas, né, existentes no território nacional, as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade, né, as terras que revestem, são um bem de interesse comum a todos os habitantes do país, né, exercendo-se, então, os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral, e especialmente essa lei, estabelece. Então, quer dizer, nós estamos falando, né, que as florestas, que as demais vegetações, né, elas são reconhecidas como bens de interesse comum de todos, tá? Bens de interesse comum de todos, ok? Beleza? E daí existem, né, excetuando aquelas propriedades que são privadas, tá? As propriedades que são privadas, beleza? Então, vamos lá. Nessa aula, né, nós não vamos conseguir vencer todo o conteúdo, tá certo? Mas nós vamos, né, falar sobre esses espaços que são espaços são cobrados muito nas provas de OAB e em concursos, tá legal? Tudo bem? Muito bem. Olha só, dentro do Código Florestal, né, nós vemos uma questão muito importante, que é em relação às obrigações que têm natureza real, e são transmitidas ao sucessor, seja ele de qualquer natureza, né, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, isso foi muito importante, até porque houve a consolidação da jurisprudência no STJ, né, para que houvesse essa preocupação com o meio ambiente, a fim de que, independentemente de quem tivesse na posse ou não, né, essa obrigação ela se mantivesse, né? Por exemplo, a pessoa manter os 20% de área de reserva legal na sua propriedade, se ele tem uma área de 100 alqueires, que é uma área relativamente grande, ele tem que obrigatoriamente, então, dispor de 20 alqueires, né, que sejam destinados à reserva legal, tá certo? Independentemente se na propriedade dele, por exemplo, corta um rio, né, um córrego, e aí, além da reserva legal, ele vai ter que fazer também obrigatoriamente proteger aquela área daquele córrego, que de um lado e de outro, né, nós estamos falando da área de preservação permanente, e depende da extensão desse córrego, da extensão do rio, tá? Então, essa é a legislação que nós temos, e no antigo Código Florestal não trazia essa previsão. A gente pode falar que essa obrigação, né, ela, no direito civil, ela é chamada de obrigação propter rem, né? Obrigação propter rem, tá certo? Dever aí de fazer, né, a proteção e também recuperação da área, né, que for necessária, se ela já tiver suprimida sem haver autorização legal. Beleza? Outra importante inovação que foi trazida pelo Código Florestal, antes da gente entrar propriamente nos espaços territoriais, é a previsão, né, do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, no Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente, no CINIMA. Então, é um registro público eletrônico das propriedades de todos os imóveis rurais, agora é extensivo a todos, né? Todos os imóveis rurais, eles necessitam de passar por esse cadastro ambiental rural, tá certo? Então, é uma composição de dados para controle, monitoramento, planejamento, né, ambiental, econômico, contra o combate ao desmatamento, tá certo? E eles deverão ser feitos preferencialmente
pelos órgãos municipais e estaduais que estão mais próximos dessas propriedades. Tá legal? Tudo bem? Apesar do Código Florestal ter trazido um prazo para que possa ter sido efetuado esse cadastro, ele foi já prorrogado várias vezes, né? Inclusive agora abordando todas as propriedades, tá certo? Bom, existem uns outros programas também dentro do Código Florestal, né? Os programas de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, né? O programa para a conservação da multa, né, prevista no artigo 5.013 do Decreto 6.514 de 2008, né, fala sobre as multas, né, que deverão ser instituídas pelo Poder Executivo Federal, tá certo? E vinculadas, no caso, aos desmatamentos, né, onde que esse dinheiro vai ser utilizado ali para poder trazer planos de programas para não haver mais esses desmatamentos, o que é impossível, mas que possa ser suprimido, né, possa haver uma diminuição, tá beleza? E tem também o programa de apoio técnico e incentivos financeiros, né, a serem instituídos pelo próprio poder público para os pequenos produtores, para os pequenos proprietários, né, rurais, a fim de que eles possam ter um incentivo. Então, nós temos hoje o Pronaf, né, que é um programa que atende, mas não atende completamente da forma que deveria ser, né, que é instituído aí pelo governo, por meio, né, do Banco do Brasil, e hoje também a Caixa Econômica Federal, ela tem também esse viés. Tá legal? Muito bem. Então, aí, pessoal, nós chegamos agora para poder estudar, né, detalhadamente cada espaço, né, territorial especialmente protegido. E aí nós vemos as áreas de preservação permanente. A primeira delas, as APPs, ok? Lá, no artigo 3º do Código Florestal, vai falar, né, o que é APP. Vamos lá? Artigo 3º fala assim, ó, da Lei 12.651. Para os efeitos dessa lei, entende-se por, no inciso 1, vai falar sobre a Amazônia Legal, né? No inciso 2, a área de preservação permanente. É a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, né? Vejam aqui que as áreas de preservação permanente, elas podem ter, né, cobertas de vegetação ou não, nativa, né? Que ao longo do leito dos rios, né, nós vemos que existe as árvores, né, ali, a vegetação nativa, principalmente para poder dar proteção para o leito do rio, né? E também quando vem as chuvas, né, pancadas fortes de chuvas, para que não possa acontecer, né, a avulsão, a aluvião, e possa estar distorcendo o caminho do rio, né, que já foi, durante muitos anos, feito por um processo totalmente natural, né, para que ele se encontrasse da forma que ele está hoje. Então, essa área de preservação, ela é para isso, ok? Ela é para isso. E também que não seja de vegetação nativa, por exemplo, a gente pode falar do varjão, não sei se vocês já ouviram falar daquela área, que é uma área que a gente não consegue plantar, né? Os agricultores não utilizam aqui no nosso estado para plantio, porque é uma terra muito úmida, né? Ela mina água, vocês já viram como é que funciona? Eu tenho imagens depois que nós vamos ver nesse material aí, tá? Dessas áreas especialmente protegidas, tá legal? Então, é uma área que não dá para a gente cultivar, né, a soja, o milho, porque é uma área muito úmida, né? Então, é difícil para que se possa utilizar para agricultura. E essa é uma área que daí já é, né, especial de algumas regiões, não são todas que tem, né, no nosso centro-oeste existe, e ela pode também ser destinada, né, como área de preservação permanente, tá? Beleza? Então, pessoal, a APP
é essa área de preservação permanente, tá? Vocês vão ver também que no artigo 3º vai ter definição aí, né, de área de reserva legal, né, de área rural consolidada, pequena propriedade ou posse familiar, enfim. No artigo 3º tem várias definições, então o artigo 3º é muito importante, tá? Muito importante a gente verificar aí, né, no artigo 3º, ok? E na parte final aqui do inciso 2, para poder complementar, a gente verifica aqui, ó, que essas áreas de preservação permanente, elas também são, né, protegidas para facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, né? Então, essas áreas vão facilitar, por exemplo, né, quem não viu um macaquinho, né? Quem não viu um macaquinho aí nessas áreas de preservação permanente, acho legal, ou alguns animais silvestres, né, como aves, ou até mesmo animais já de médio, grande porte, né, como onças. Então, essas APPs, elas servem mesmo para também dar essa proteção para a fauna e para a flora. Tá legal? Saiu uma reportagem há um tempo atrás, no interior de São Paulo, que um senhor, ele fez por conta própria, né, uma recuperação de uma área de preservação permanente de um rio que passava na sua cidade, sozinho. Durante 10 anos, ele foi plantando árvores, e antes o que não tinha, né, ali de pássaros silvestres, de animais, já começou a ter. Né, e foi feita uma reportagem, e damos parabéns para esse cidadão, né, que foi uma iniciativa totalmente dele, sem, né, regulamento, sem nada, ele foi fazendo, tá? E trouxe a recuperação aí da fauna e da flora daquele ambiente natural. Olha, foi muito interessante, muito legal essa reportagem que eu assisti, e deve estar disponível também no YouTube para vocês assistirem, tá? Bom, então, sobre as áreas de preservação permanente, né, obrigatoriamente, preferencialmente, elas são compostas por matas ciliares, né, por matas ciliares, tá legal? E essas matas ciliares, vocês vão ver aí acompanhando o material na página 3, olha só que legal, ó. Eu destaquei aqui do livro do Frederico Amado, tá? Do seu direito ambiental, livro de direito ambiental, a mata ciliar, né? Que são aquelas consideradas áreas de preservação permanente, né? As faixas marginais, né, de qualquer curso d'água natural, desde, né, a borda da calha do leito regular. Então, quer dizer, desde a nascente, né, desde a nascente e desde ali da margem realmente de onde termina a borda do rio, né, do lado esquerdo e do lado direito, é necessário, né, é obrigatório aí que exista essa área de preservação permanente, tá? Então, eu preciso que você esteja acompanhando o material para que você tenha atenção no que eu estou falando, tá? Porque essa aula de hoje é uma aula um pouquinho diferente, tá legal? Bom, e como é que funciona a questão da limitação, né, desses cursos d'água? Como que funciona isso, tá? Olha, quanto menor, né, quanto mais estreito for esse curso d'água, seja um córrego, seja um rio, né, menor será a área de preservação permanente, tendo um limite mínimo de 30 metros de cada lado, tá? Então, numa nascente, 30 metros. Nascente é o quê? Começa pequenininho, né? E daí até chegar a um rio, por exemplo, mas o mínimo é 30 metros, tá legal? E daí aumentando, né? Aumentando gradativamente a extensão desse corpo d'água, vai aumentando também, né, a área de preservação permanente. Então, de 10 a 50 metros de largura do rio, né, ou do corpo d'água, tem-se 50 metros de área de preservação permanente de cada lado. Né? De 50 a 200 metros de largura de corpo d'água, tem 100 metros, né, de extensão de lado esquerdo e direito para a APP. Cursos d'água que tem de 200 a 600 metros, já é bem, né, são poucos os rios que têm esse estreito dessa distância, 200 metros, né, de APP de um lado e do outro. E acima de 600 tem que ter 500 metros, né, quase metade de 1 quilômetro de área de preservação do lado e do outro. Tá legal? Beleza? Então, vocês vão ver aí, ó, uma foto, tá? Do que é uma mata ciliar. Então, a gente encontra, né, ao longo de rios, por exemplo, Rio Verdão, Rio Verdinho, né, aqui no nosso estado, né?
no rio Araguaia, né, Tocantins. Então, nós vemos essa mata bem fechada, né? A mata ciliar, que ela é bem enraizada mesmo para poder conservar esse ambiente natural. Tá legal? Tranquilo? Olha, nós temos também, né, que fazer uma observação em relação à existência de rios que são rios que não duram o ano todo, né? Então existe essa diferença. Por exemplo, o Rio Verdão é um rio que tem, né, a sua continuidade ali, né, de água durante todo o ano. Já tem rios que não acontece isso, né? Então existe uma diferenciação, existe uma definição para esses rios, né? Existe o rio perene, existe o rio intermitente e existe o rio efêmero. O rio perene é aquele corpo de água, né, que possui escoamento superficial durante todo o período do ano. Rio Verdão, tá? Rio intermitente, um corpo de água, lógico, né, que naturalmente não apresenta esse escoamento superficial por períodos do ano. Então, ele, às vezes, na época da cheia, das chuvas, né, ele existe, sem ter nas chuvas ele não existe, tá? E o rio efêmero é aquele que possui escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após o período de precipitação, né? Então, aquele que existe somente, por exemplo, quando existia uma chuva, né? Muito bem. Outra área de preservação permanente é em torno dos lagos, né, e lagoas naturais, tá legal? Em torno dos lagos e lagoas naturais. No antigo Código Florestal, previa apenas ao redor de lagos e lagoas com áreas de preservação permanente sem fixar a sua dimensão. Então, não falava quanto que existia, tá? Não se falava. Mas agora, com o novo Código Florestal, existe, né, uma largura mínima na qual essas áreas áreas de preservação permanente, ela precisa existir, tá? Então, nós temos que definir primeiro, né, o tamanho, né, desses lagos, ok? Dessas lagoas naturais, tá? 100 metros em zonas rurais de área de preservação permanente, né? Exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. E 30 metros em zonas urbanas. Então, existe uma diferenciação, né, da área de preservação permanente para as zonas rurais e zonas urbanas, assim como eu coloquei na foto para vocês, beleza? Aí como está no quadro para vocês, tá legal? Alguma dúvida, só me perguntar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Existe também, né, essa proteção especial em torno de reservatórios de águas artificiais, né, decorrentes de barramento ou representamento de recursos, de cursos d'água. Então, a pessoa, né, que vai fazer um represado, né, um barramento ali na sua propriedade, então, tem também, né, para esses que não são naturais, tá, são feitos pelo homem, também existe a sua metragem, ok? E lá no artigo 3º fala que constitui área de preservação permanente, né, o artigo 3º da resolução 302 de 2002, que a área com largura mínima em projeção horizontal no entorno dos reservatórios artificiais deve ter 30 metros, né, em áreas urbanas e 100 metros para áreas rurais, tá? 15 metros para reservatórios artificiais de geração de energia, né, aí já é especificamente para energia, ok? Elétrica com até 10 hectares. 15 metros no mínimo para reservatórios que são utilizados para abastecimento público, né? Ou geração de energia com até 20 hectares de superfície. Tudo bem? Localizados em zona rural. Então, essas aí são as hipóteses, tá? Para que possa-se ter as áreas de preservação permanente em relação aos lagos, né? Corpos d'água artificiais. Beleza? Bom, nós temos aqui, ó, o que eu havia falado no início, né? Que é em torno das nascentes. Tá legal? Em torno das nascentes. Então, olha só. Em relação ao Código Florestal, né? O novo Código Florestal, ele traz uma especificação, um raio mínimo de 50 metros, não é nem 30, como eu havia falado, 50 metros, tá? Então,
50 metros, né, de raio. Então, você pega da onde que nasce a água ali e vai fazer um raio, né, de 50 metros em volta, né, uma circunferência aí em volta de 50 metros, para que exista ali, né, a proteção para que não venha a secar essa nascente, tá? Um outro fator também que é importante observar, que a doutrina não faz aqui, nesse caso, uma sustentação, é em relação a cercar essa área, né? A cercar essa área, principalmente quando se tratar, seja público ou privado, né? Essa área que contém uma nascente, até mesmo, especialmente nas áreas privadas que tenham criação de gado, né? Fazer a cercamento dessas áreas. Por quê? Porque o gado, quando ele vai beber a água, principalmente o gado gosta de água limpa, né? E ele pisoteia, ele pisa muito, e o gado é muito pesado, né? E isso pode vir a trazer uma supressão de forma definitiva da nascente, tá? Pode vir a acabar com a nascente, tá legal? Então, isso é muito importante, tá? Uma observação muito importante, né, da forma que nós estamos vendo aqui dentro da área de preservação permanente. Beleza? Olha só um outro fator muito importante também, tá? É a área de preservação permanente nas encostas, né? Ou áreas com declives acima de 45%. Isso é muito importante, porque nós estamos falando dos morros, né? E os morros precisam de quê? Dessa área de preservação permanente. Por quê? Porque se não tiver área de preservação permanente, quando vier uma chuva, a chance de haver um desmoronamento é muito grande, tá? É muito grande. E a gente vê isso direto, né, acontecendo em Rio, São Paulo, né, ali nos estados onde que são mais acidentais, né, tem muitos morros, a gente vê isso direto, né, infelizmente aí perto de favelas, né, também. Então, a gente verifica que dentro dessa perspectiva, né, é necessário, fez muito bem o novo Código Florestal trazer a importância de haver essas áreas de preservação permanente nessas encostas, né, com esses declives acima de 45 graus. Por quê? Uma vez que vem a chuva, e a chuva, ela acompanha, né, a gravidade, então ela começa lá em cima, no topo do morro, e aí ela vai ganhando força, vai ganhando força. Então, se não houver as raízes das árvores, se não houver como haver ali, né, uma sustentação para que essa água ela possa descer, né, mais suave, vai acontecer o desmoronamento, vai acontecer o deslocamento da terra e aí acaba trazendo gravidades, né? Acabam trazendo vítimas fatais também, né? Aí vai embora as casas, pessoas, né? Vocês podem ter observado bem, né, em algumas reportagens dos estados do Rio, estado de São Paulo, como que acontece. E também, né, por último, em relação a Brumadinho, né? Como que aconteceu. De Brumadinho, já foge um pouquinho dessa questão, né, da supressão de vegetação nos morros, mas para vocês terem noção, naquela filmagem dá bem para ver, né? Como é que a lama avança. E ela vai avançando e vai, não tem barreira, não tem nada que consegue parar aquele barro, né? Aquela lama ali. Então, isso acontece também no desmoronamento dos morros, tá legal? Bom, dentro também, né, do que se trata dessas áreas de preservação permanente, existem também as restingas, né, que são aquelas que são perto das dunas, né, ou também as chamadas estabilizadoras de mangues. Você já deve ter visto, né, áreas de mangue, né, são aquelas árvores, né, que tem as suas raízes ali, parte das suas raízes para fora, e ali é um bom local também para poder uma vida animal, né, dos caranguejos, né, dos peixes, na verdade, estão dentro dos crustáceos, que os caranguejos também são bastante apreciados, né, nesses locais aí, né, perto de rios, né, ou de mares. Então, dentro dessas áreas, a resolução 303 de 2002 do CONAMA, ela faz questão de que essas áreas também tenham proteção ambiental, né? Que exista a APP, tá? E essas áreas,
elas são maiores, né? São áreas maiores, porque são, às vezes, no litoral, né? De rios, de mares, tá legal? Então, é uma faixa mínima de 300 metros, né? Linear, 300 metros, para que possa haver, então, aí a proteção, né? Dessas áreas, tá legal? Então, no material, vocês vão olhar como é que é um manguezal, né? Vão olhar como é que é uma restinga, tá legal? Vocês podem verificar aí, ó, na página 6, que eu disponibilizei para vocês a imagem aí desse manguezal, tá bom? Então, é assim que funciona. Existe o corpo d'água, né? Aí à direita, e à esquerda vocês vão ver, né, o manguezal ou a restinga, tá? Que é essa área de preservação permanente, ok? Bom, mais embaixo existe também uma foto, né, específica do mangue, né? Específica do mangue, que também está lá na resolução do CONAMA 303 de 2002, tá? Que vocês podem verificar aí, ó, como que as raízes, né, elas ficam bem para fora, né, da água, né? E isso tudo para poder dar sustentação, né, ao corpo d'água, viu, pessoal? Tudo para poder dar sustentação ao corpo d'água, quando, é lógico que isso aí é uma vegetação nativa, típica, né? Típica aí dos estados, né, do litoral, estados do Amapá também tem, né? Santa Catarina. Agora, quando vem, né, na época das chuvas, é importante que exista essa vegetação, até mesmo para que não haja ali aluvião, né, não haja avulsão. Então, a força da água é muito grande quando o rio está cheio, né, quando vem as enchentes. Então, é necessário que haja essa vegetação para que não aconteça de trazer um dano ambiental, né, de trazer um dano ambiental. Beleza? Bom, mais abaixo vocês vão encontrar, né, os chamado apicum, tá? Que são aí a área salgada, né? Então já é próximo de água salgada, tá legal? Então esses apicuns, eles são áreas, né, que se encontram em solos hipersalinos. Então existe bastante sal, né? Situada nas regiões das marés superiores, né, inundadas por algumas marés, tá legal? E aí tem, né, a proporção na qual esses apicuns também, eles são protegidos, né, eles são considerados como áreas de preservação permanente, pelo novo Código Florestal, lá no artigo 11A, beleza? Então, vamos lá no novo Código Florestal, Lei 12.651, né, vamos lá no artigo 11A, olha só, o artigo 11A fala o seguinte, a zona costeira é patrimônio nacional, então está falando de forma geral, né? Devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente sustentável, nos termos do parágrafo 4º do artigo 225. Aí vem o parágrafo 1º. Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos. E aí vem, né, a área que pode ser utilizada, né? Nos incisos 1, no inciso 2 e no inciso 3. Tá legal? Então, vem a própria legislação, o novo Código Florestal, dispondo como que vai ser a utilização e os requisitos para que possam ser utilizados, tá bom? Então, essa é a nossa área dos apicuns, que também é a área de preservação permanente, tá? Outra área de preservação permanente são as bordas de tabuleiros ou chapadas, né? Bordas de tabuleiros ou chapadas. São aquelas, né, que existam, que tem que ter pelo menos uns 100 metros em projeções horizontais, né? Vocês devem ter, aqui na nossa região é um pouco mais difícil, mas indo para o Mato Grosso, ali para Barra do Garça, vocês já devem ter visto, né? Que existe aquele chapadão ali, existe uma pedra, até aquela pedra tem uma fisionomia ali, alguns falam que é do índio, né? Que protege ali dos seus ancestrais, enfim. Isso é uma questão cultural, né? Então, ali naquelas propriedades, essas propriedades, elas são também regidas pelo novo Código Florestal e estão dispostas lá na resolução 303 de 2002. Olhem essa resolução, tá? Porque ela dispõe bastante sobre essas áreas de proteção especialmente protegidas, ok? E fala sobre
a obrigatoriedade desse corpo ele estar totalmente protegido, né? Até mesmo para que não haja desmoronamento, né? Se você for, por exemplo, para Iporá, a gente vê, né? Ali tem várias curvas para chegando em Iporá e tem ali um desfiladeiro, né? Grandão de terra. Então aquilo ali tem que ter um cuidado muito grande para que a área lá de cima ela não possa ser suprimida, né? Para que não haja desmoronamento. Beleza? Outras áreas de preservação permanente também são os topos de morros, montes, montanhas e serras. Todos eles precisam, né, que tenham aí uma declividade superior a 30 graus, é necessário que exista de entre 50 e 300, né, metros de mata nativa. Também é necessário para, para esses locais, beleza? E nós temos também, né, as áreas que têm altitude acima de 1.800 metros, tá? Essas áreas que têm acima de 1.800 metros, elas precisam também estar totalmente, né, com área de vegetação nativa, tá legal? Então, como a gente tem na região sudeste, tem Roraima, tá? Tem Amazonas, os picos da Serra de Itibiraquiri, né? No Paraná, a Serra Geral em Santa Catarina, né? Serra de Barbados, na Bahia. Então, todas elas necessitam aí, né, de a sua vegetação nativa. E a gente tem o Pico da Neblina, que é um, né, dos maiores, com 2.886 metros. Beleza? Nós temos também, pessoal, por último, né, as veredas, tá? Nós temos as veredas aí. Isso foi trazido pelo novo Código Florestal, né, que o antigo código não trazia, que são conhecidas como as savanas brasileiras, né? Então, é um solo que é hidromórfico, né? Existe ali o habitat natural da vegetação das palmáceas, então, onde você verifica bastante palmeiras, indica que são áreas que tem muita umidade, né? Que tem corpos d'água ali, tá legal? Então, é essencialmente necessário proteger essas áreas, tá? Dentro de um raio, para que elas possam não ser suprimidas, né? Para que não acabe o corpo d'água ali. Tudo bem? Tranquilo? Depois, nós podemos ver aqui, pessoal, né? Dentro das áreas de preservação permanente, eu fiz um quadro, né? De acordo com o artigo 4º do novo Código Florestal, que vai existir aí da letra A à letra K um resumo de todas as espécies de vegetação nativa que estão dentro das áreas de preservação permanente. Vocês podem acompanhar dando um zoom aí, né? Nesse quadro, vocês vão verificar, tá certo? Todo o resumo em relação a vegetação que se encontra, né, dentro das áreas de preservação permanente. Tá legal? Tudo bem? Eu fiz esse resumo aí, especialmente para que vocês possam estudar para a nossa prova, tá? Especialmente para que vocês possam estudar para a nossa prova. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Alguma pergunta? Ou podemos continuar? Vocês estão acompanhando com o material? Tem alguém aí? Vocês viram no material as imagens? Conseguiram visualizar? Tá bom. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, tá? Nossa, pessoal, vocês estão hoje complicados, hein? Que isso? E olha que é só eu aqui de homem. Cadê? Não tem ninguém aqui não? Para me ajudar? O Erickson? Pô, Erickson, me ajuda aí, caramba. Ah, o pessoal tá morto aqui em pé.
Nós estamos já na quarta-feira. Esse pessoal tá morto. Não tô entendendo essas meninas. Hã? Vamos para cima. Ah, vamos lá. Morto não é no sentido literal da palavra, não, Tatiana. Muito bem. Vamos lá, ó. Nós temos aqui na página 11, né, que fala sobre o regime especial de proteção e exploração excepcional, tá? Então, nós temos aqui uma disposição que, em regra, né, essa supressão de vegetação em área permanente, ela não pode existir, tá? Justamente em razão da sua função ecológica, tá certo? Vai ser permitido acesso de pessoas, de animais a essa área de preservação permanente, né? Para obtenção de água, para realização de atividades de baixo impacto, né? Nos moldes do artigo 9º do Código Florestal. Bom, e o que que seriam, né? Essas atividades de baixo impacto? O que que é uma atividade de baixo impacto, né? Será que a agricultura é uma atividade de baixo impacto? Claro que não, né? Lógico que não, tá certo? Agrotóxicos, né? Não, inviavelmente não é, beleza? Mas essas atividades de baixo impacto, né? Seriam então atividades, por exemplo, de lazer, né? Atividades que compreendam aí, que não venham a trazer nenhum dano, né? Às áreas de preservação permanente. Tá legal? Agora, caso haja desmatamento dessa APP, o poluidor, obrigatoriamente, ele deve recuperar a área, né? Sendo seu dever fazer isso, tá? Seu dever fazer isso. Lembre-se da obrigação própria terreno, tá? Conforme já foi entendido pelo STJ, ok? Então, isso é muito importante dizer aqui, por quê? Porque a legislação fala que essas áreas de preservação permanente, a Constituição Federal fala, né, que só pode ser suprimida ou alterada mediante lei. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que isso é um acesso bem restrito. Olha só, há um tempo atrás, né, vendo uma área rural, e nessa área rural existia muito mais área de preservação permanente e de reserva legal do que era exigido em lei, tá? De acordo com o tamanho do córrego que passava no fundo da fazenda e também na área de reserva legal, já havia muito mais de 20%. Bom, para poder fazer ali, né, o desmatamento da área que era maior do que o que estava na lei, foi necessário uma autorização, tá? Uma autorização, não podia fazer assim da forma que quisesse fazer. Até mesmo porque existem satélites, né, que fazem o mapeamento dessas áreas, e é em tempo real, eles avisam, tá? Então, o que foi necessário fazer? Com a ajuda de um engenheiro agrônomo, né, que é especialista na área, ele verificou a possibilidade de mudar a área de reserva legal, né, de lugar, colocar junto com a APP. Mas, professor, isso pode? Olha, a Constituição, ela traz esse permissivo de acordo com a lei, e tem que haver, né, a verificação se realmente essa forma de mudança, né, se não vai trazer uma disfunção ecológica ou não, tá? Então, a pessoa precisava produzir, a pessoa precisava, né, expandir a sua área de produção agrícola, e existia uma área que era totalmente viável para essa produção, que era uma área de varjão, né? Uma área de varjão ao longo ali perto do córrego, ao longo da área de preservação permanente, da APP. Então ele fez um projeto para que houvesse alteração da área de reserva legal daqui da mata, né, da vegetação nativa, que essa mata pudesse ser desmatada e a reserva legal seria ali naquela área de varjão, tá? E nesse caso ele conseguiu, ok? Mas não são todos os casos que são assim, tá? Tem que ser analisado de cada caso, beleza? Então, se uma pessoa, ela quiser fazer isso por conta própria, né, ela está poluindo, né? Ela está trazendo um dano ambiental, beleza?
É o que a legislação diz. E daí vai trazer o princípio do poluidor-pagador, vão trazer as responsabilidades, né, administrativa, civil, e em se tratando de crime ambiental, de responsabilidade penal. Beleza? Na aula que vem, a gente vai falar, né, sobre a questão de como que deve haver a reprodução ou ser recomposta essas áreas de preservação permanente. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto, nós nos ficamos por aqui, né? E se tiver alguma dúvida, vocês me falem agora ou depois podem pelo WhatsApp, né, tirar alguma dúvida que vocês não conseguiram compreender. Beleza? Tranquilo? Eu estou terminando a aula agora porque eu tenho uma live, tá, com a professora Juliana de direito tributário e de